BKV, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivi e hoje eu quero trazer a resenha literária de um romance lindo, maravilhoso da nossa autora brasileira, aqui nossa parceira Giza SR. Antes de começar, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os assuntos e vai curtindo o vídeo, beleza? Então, galera, o livro da Giza, o título é Uma Escolha Perfeita, a publicação foi independente e já foi agora que ela é bem recente, uma publicação de 2020. Mas mesmo sendo uma publicação bem recente, ela já tem a sequência, o que tá me deixando mais ansiosa ainda. Aqui eu vou aproximar um pouquinho para vocês, Uma Escolha Perfeita. Conta a história de quem? Cristine, uma adolescente. Logo assim no começo já vem um baque no nosso estômago, porque a Cristine, por ser adolescente, ela começa a leiloar a virgindade dela. Então já passa pela nossa cabeça, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina para ela ter que leiloar, para que ela tenha que se prostituir no caso, né? E ao decorrer da leitura você vai descobrir certinho o que aconteceu com ela para que ela chegasse a este ponto. Logo no começo, então, quando a gente descobre que a Cristine começou ali, viveu um tempinho como vendedora de joia, muito mais bonito vendedora de joia, né? Então tá, é vendedora de joia, tá? Como ela começou ali o trabalho dela como vendedora de joia desde a sua adolescência, passa-se aí alguns anos e a gente descobre que ela tem uma filha de 6 anos que se chama Cat. Muito linda, muito tagarela, muito apegada à mãe, a Cris, né? E as duas têm um amor que conquista todas as pessoas. A Cristine, ela já não trabalha mais como vendedora de joia e ela consegue estudar e ter o seu diploma como fisioterapeuta. A Cristine, ela já estava há algum tempo atrás de algum emprego, alguma oportunidade de trabalhar na área que ela tinha se formado. E ela passava aí dias a dias procurando, entregando currículos, fazendo entrevistas, mas nenhuma com sucesso. Então ela recebeu a ligação de uma amiga que indicou ela para um local, agendou ali uma entrevista para ela e ela aceitou. No dia dessa entrevista, ela meio que acorda aí atrasada, desnorteada, e ela sai correndo para conseguir chegar a tempo. Para ela conseguir chegar a tempo, ela acabou atravessando na faixa de pedestre na hora que o sinal fechou para ela. Então, assim, foi uma correria em tanto e de repente um carro atropelou ela. Então, assim, a culpa, se for para analisar, não é do carro, e sim dela por ter atravessado bem na hora que o sinal abriu para os carros passarem. E é aí que a gente vai começar, vai conhecer ali o nosso galã da história. O Augusto, galera, que é quem atropela ela, estava com o Pedro, seu melhor amigo, no carro. E os dois, ao ver o que aconteceu ali, começaram a fazer os primeiros socorros, né? A prestar os primeiros socorros. Até mesmo porque os dois são médicos e trabalham no mesmo hospital. Então, assim, eles fazem os primeiros socorros. A Cris chega de falar que não precisa, que ela tem uma entrevista, que ela precisa sair dali naquele momento, mas o Augusto não deixa ela sair, né? Deixa ela imobilizada, tenta conversar com ela o tempo todo para que ela não dormisse, não apagasse, né? Porque tava com medo de ter batido a cabeça e tal. E chamam a ambulância. Quando eles chamam a ambulância, o Pedro vai com ela na ambulância e o Augusto vai seguindo a ambulância atrás, né? Chegando no hospital, o Augusto já vê as enfermeiras, é o hospital que os dois, o Pedro e o Guto, trabalham. Então, aí ele já fala o que tem que fazer com ela e para onde que tem que levar certinho. E ele vai começar os tratamentos da Cris naquele momento. No momento em que ele vai dar ali o atendimento para Cris, um policial chega ali fazendo o maior barraco na recepção do hospital e você vai conhecer aqui o Bruno, que é o melhor amigo
da Cris. Os dois são amigos desde a infância, mas nunca rolou nada. Por mais que os dois sejam fofos juntos, eu até cheguei a shippar os dois um pouquinho, mas logo depois de um tempo de leitura a gente percebe que na verdade a relação dos dois é como se fosse de irmãos mesmo, um cuidando do outro muito. Então o Bruno chega ali todo fardado, porque ele é policial, portando arma, e o Augusto enfrenta ele, diz que não pode, e aí o Augusto descobre que na verdade o Bruno tá ali para ver a Cris. E de certa forma o Augusto fica incomodado com a presença do Bruno, não sabe o que o Bruno é, se é namorado, se é marido, o que é. E o Bruno já grita para todo mundo que a Cris é a mulher dele, então já começa o maior rolo no momento em que esses dois se batem de frente. O Augusto, galera, depois que dá alta para ela, porque na verdade não aconteceu nada, só teve uma tontura, graças a Deus não deu nada com a Cris. Ele se sente culpado, ou não, né? Vai saber, uma mulher linda, como a descrição do livro fala. Ele acaba indicando para ela que tem uma vaga no hospital, que ela foi tratada ali, para a ala de fisioterapia. Então ela fica agradecida, anota os dados para poder entregar o currículo, tudo certinho, e vai embora. Só que quando ela vai embora, o Bruno acaba dizendo para ela: olha, eu acho que esse cara aí quer muito mais do que só se livrar da culpa e te indicar uma vaga. Eu acho que ele quer algo além do que aí uma amizade. A Christine, pessoal, devido ao passado dela, ela é muito fechada, ela não gosta de confiar em nenhuma pessoa, principalmente em homens. A única pessoa que ela tem por perto é o Bruno, que também convive com a Cat, que é a menininha dela de 6 anos. Então ela evita qualquer tipo de contato aí masculino e também qualquer tipo de contato que traga a sensação de que a Cat poderia ter um pai. Mas o Augusto começa meio que a penetrar na vida dela, ainda mais porque a amiga da Cris, quando ela ainda estudava ali o ensino médio, é irmã do Augusto. Então a Alice, ela é língua solta. A minha personagem favorita, claro, tem que ter. Ela é a melhor amiga da Cris. Na época de escola, as duas não se largavam, uma frequentava a casa da outra. E depois de um tempo, por causa do que aconteceu com a Cris, por ela ter que optar por aquela vida, ela acabou se afastando de todos os amigos, menos o Bruno, que foi o único que ficou com ela e soube da história dela desde o começo e dos motivos para ela escolher seguir esse rumo. A Alice, pessoal, por incrível que pareça e coincidências acontecem, ela vai morar no mesmo prédio da Cris e do lado do apartamento da Cris. Então tá tudo em família, tudo no mesmo andar, tudo certinho. E quando a Cris encontra a Alice, as duas ficam super animadas, muito felizes. E as duas se abraçam e conversa tal, mas de repente a Cris vê o Augusto saindo do elevador, vindo até elas, e ela fica meio assustada sem saber o que falar. E aí passa na cabeça da Cris que realmente a Alice tinha falado dos irmãos dela, porque na verdade são dois, são gêmeos, é o Augusto e o Arthur. Então, só que ela nunca tinha conhecido. Na verdade, ela só tinha conhecido o pai da Alice e a mãe da Alice. Mas os irmãos ela nunca tinha visto. E quando ela viu o Augusto, ela meio que ficou assustada, porque de primeiro momento, assim, os dois não se gostaram muito, não bateram, assim, o perfil deles. Eles começaram a discutir e um tratar o outro de forma mais ríspida. Então ela ficou meio assustada sem saber o que fazer naquele momento. Bom, como a gente já sabe, a Cris ela passou por muitas coisas ruins para conseguir ficar com a filha dela, para manter a filha dela, por causa do passado e tudo que ela enfrentou.
Mas o que vocês também vão descobrir é que o Guto, nosso protagonista, também não tem um passado mar de rosas, não. Ele carrega consigo um passado muito dolorido, muitas mágoas, e ele também não confia em mulheres. Por isso ele é pegador, sai mesmo com qualquer uma e sai aí sem nem saber o nome das mulheres. Inclusive tem uma mulher, uma médica no hospital, que os dois meio que têm uma amizade colorida, e com o tempo ele vai acabar dando um chega pra lá, porque ele começa a se interessar pela Cris, e a Cris também começa a se interessar por ele. Por mais que ele seja um ogro, como ela sempre fala, ele começa a se aproximar dela, e ela vai deixando, vai abrindo espaço para ele conquistar o amor dela. E os dois começam um romance, engata ali um amor muito forte, com cenas hot maravilhosas, e principalmente a relação que ele constrói com a Cat é incrível, gente, é de pai e filha mesmo. Uma Escolha Perfeita, ela me pegou assim desprevenida, porque o desenvolver da história foi totalmente diferente do que eu imaginava, mas isso não é uma coisa ruim, na verdade, me surpreendeu mesmo o fato, o motivo da Cris optar por leiloar sua virgindade, de levar aí a vida aí como vendedora de joia por um tempo, e o que a Cat é realmente dela, como que ela conseguiu manter a Cat por perto, uma menininha de 6 anos apenas, linda, maravilhosa, encantadora. O Augusto, passado do Augusto, galera, é pesado e também me marcou muito. Chorei, não posso negar, chorei com a história dos dois, porque me surpreendeu muito, tá? A história do Dr. Otávio também, que é o pai do Augusto, é muito forte, junto com a Dona Vera, que é a mãe dele. É uma vida ali construída há anos, o passado da Dona Vera também. Gente, é só vocês lendo para saber mesmo como que é uma história muito bem desenvolvida, cheio de entrelaçados, assim, ele foi como se fosse um... Não sei explicar. Não sei explicar. Eu sei que surgia uma coisa aqui que tinha a ver com uma coisa lá e não tem fio solto. Por mais que você pare para pensar e, nossa, não tem nada a ver e tal, quando você vai ver, depois de um tempo de leitura, você vai ver que tudo que a autora colocou dentro do livro tem uma explicação, tem um motivo, tem um início, tem um fim, e vocês vão amar, eu tenho certeza. Da mesma forma que eu amei e estou ansiosa aí pela sequência. Bom, nesse livro você vai conhecer muitos personagens, conforme eu disse para vocês. A Christine, que é a nossa protagonista, e o Augusto, o nosso protagonista. Do lado da Christine, você vai ter a Cat, que é a filha de 6 anos, e você vai ter o Bruno, o melhor amigo dela de infância, e você vai ter a Sylvie, que é a amiga da mãe dela e é a pessoa que orientou ela a fazer o leilão lá da virgindade. Do lado do Augusto, você vai ter o melhor amigo Pedro, o irmão gêmeo Arthur, a irmã linda, maravilhosa Alice, ou Alice no caso. Você vai ter também o pai dos 3, que é o Dr. Otávio, também médico. E você vai conhecer a mãe deles, linda e maravilhosa. Mas daí vocês me perguntam, Viviane, mas por que tantos personagens? Por que você tá falando de todos os personagens? Gente, simplesmente porque vai ter uma sequência, sim. A vida da Cris e do Augusto é aqui nesse livro. Você vai ter a finalização certinho de como que eles vivem esse romance e como que eles fazem para poder enfrentar tanto o passado de um quanto do outro ali para tentarem ficar juntos. Mas a sequência, galera, é da Alice e do Pedro. Como assim, Viviane, Alice e Pedro? Alice, irmã do Augusto, e Pedro, o melhor amigo do Augusto. Porque na adolescência os dois tiveram ali um tete-tete, mas eles não prosseguiram com esse romance, e é aí no segundo livro que a gente vai descobrir o que aconteceu com os dois. E durante esse primeiro livro,
aqui quando a gente lê, vocês conseguem perceber que os dois se olham diferente e tem ali um passado meio conturbado, mas não fala detalhe nenhum desse casal aí secundário. Mas eu tô muito curiosa e muito animada pro lançamento que vai ser agora em julho de 2020. E é por isso que eu já estou chamando vocês aí para pré-venda que vai ter, e a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos para que você possa adquirir tanto o primeiro quanto o segundo livro da Giza, tá? Indicação da semana então, galera, Uma Escolha Perfeita da Giza SR. Espero que vocês tenham gostado aqui da resenha, tá bom? Já tem resenha escrita lá no perfil no Instagram, dá uma passadinha lá, já confere também. E vou deixar aqui para vocês na descrição os contatos tanto da Giza quanto os nossos também, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!